Olá pessoal, tudo bem, né? Eu vou gravar esse vídeo aqui, barra podcast, né? Depois de gravar, eu vou passar o áudio para as plataformas de podcasts e eu quero comentar sobre a situação que vem ocorrendo na Europa já tem alguns anos, né? Alguns anos a gente vem observando que o domínio muçulmano islâmico ele vem se alastrando naquele continente, né? O continente da onde veio toda a cultura ocidental e tudo mais, ele está sobre agora o domínio, praticamente o domínio muçulmano. Mas por que, Jean, você fala isso? Veja, a, a taxa de natalidade de um muçulmano é muito maior do que de um europeu. Os europeus não formam mais as famílias, né? E a gente pode citar algumas questões do próprio progressismo, né, que faz as famílias diminuírem, né, as pessoas adotarem bichos como filhos e tudo mais. E a gente também pode ver que a cultura islâmica não permite certos progressismos, né? Se você assim pode se dizer, né? Eles não permitem certas liberdades que nós ocidentais permitimos. E eu não quero aqui entrar em questão disso, tá? Mas vejamos que existem atentados que vêm ocorrendo na Europa nos últimos anos, inclusive o último vitimou uma brasileira que mora na França desde 1995, há 25 anos, e que morreu defendendo amigas que estavam nessa igreja, né? Se ela não pedisse por socorro, ele poderia até vitimar mais pessoas, né? Inclusive, suas últimas palavras foram para que amava seus filhos. Ela deixou filhos lá na França, né? E eu não vi alguma objeção por parte de certos grupos de minorias para lamentar o falecimento dessa brasileira. Porque essa brasileira se encaixava no grupo de minorias que eles se dizem defender, tá? Então é uma coisa muito triste, uma, uma conterrânea morrendo na mão desses fanáticos, desses extremistas, tá? Esses de fato são os verdadeiros extremistas, não você conservador que pode estar me ouvindo agora nesse momento, tá? É uma coisa muito triste você acabar sendo considerado extremista, sendo que você está alertando sobre algo que vem ocorrendo e as pessoas praticamente querem furar seus olhos e não querem ver o óbvio, o domínio muçulmano na Europa. Ah, mas Jean, você não pode desprezar a religião alheia. Isso, inclusive, é um crime, né? Claro. Mas vejamos a diferença de tratamento que um muçulmano tem com essas ditas minorias lá aonde eles têm hegemonia de poder, onde eles têm o monopólio da força. O que acontece com homossexuais no Irã? O que acontece com a mulher que, por exemplo, quer ser empoderada no Irã, no Iraque? Não precisa dizer mais nada, né? O que acontece, por exemplo, com grupos políticos minoritários, inclusive dentro do próprio Islã? Existe vertentes que é xiita e a sunita, né? Inclusive, se não me engano, a sunita é a maior. A xiita tem menor número. Eu posso estar trocando as bolas, porque eu não tenho assim de cabeça a lembrar, tá? Mas você vê que entre eles já tem esse problema, tá? E tem países que existem esses conflitos entre eles. E você vê que, por exemplo, houve esse problema aí da imigração devido aos problemas na Síria, por exemplo. Então você vê que a Europa recebeu essas pessoas, né? Diante o fato também do declínio populacional na própria Europa, dos próprios europeus, e você vê que a cultura europeia ela vai acabar se perdendo.
Cara, uma vez eu falei para um amigo meu, em 2014, eu falei bem assim, ó, a Europa vai ser islamizada. Ele não acreditou no que eu falei, tá? Parece exagero? Parece. Mas você vê que, por exemplo, em muitos países, eles já têm uma porção considerável. Sabe o que falta para eles terem um domínio total? Simplesmente chegar ao poder naqueles países. Por quê? Vejamos, a democracia, a tal democracia tão defendida por todos, né? Que exerce o poder de voto. Inclusive, daqui 2 semanas, daqui 15 dias, teremos as eleições municipais. A dita eleição. Se a população. E aqui eu não estou propondo nada, né? Porque eu não sou nem louco, tá? Não me entendo errado. Se a população islâmica cresce e a dita população europeia, e aqui não nem estou falando cristã, católica, protestante, até porque o europeu em si ele é muito desigrejado, ele é muito afastado da fé cristã, e isso é um dos fatores que se faz o Islã tomar muita força no continente europeu. Vejamos, vejamos o seguinte: se a população islâmica vai crescendo, o que vai acontecer? Os muçulmanos que residem no continente europeu, eles vão querer disputar eleições, disputar cargos eletivos, eles vão querer representar a eles mesmos, né? E vão aumentando as cadeiras no Senado. Até que em ponto eles chegam e têm que número para propor leis que os façam dominar, entendeu? Que façam, por exemplo, eles terem, entre aspas, o monopólio da força. Porque eles fazem o que? Muitos, os radicais, o que eles fazem? Eles fazem os atentados, eles fazem os ataques que causam medo, né? É terrorista, ataque terrorista. Só que eles não têm o que? O domínio do que? Do exército, da polícia, da Câmara, da Justiça. Eles não têm. Eles não têm. Óbvio que não. Mas, se um dia eles tiverem a capacidade, com o tempo, quando a população islâmica aumentar, porque ela está aumentando, porque o europeu mesmo não faz filho. Agora o muçulmano ele tem mais de uma esposa, ele faz filho sim, tá? Ele cumpre os seus ditos os seus ditos compromissos conjugais. O europeu você sabe como é que é, não precisa dizer muita coisa, né? O europeu a gente sabe que né? É meio soja, mas vocês sabem como é que é, o naipe da coisa. Quem que vai fazer filho? Porque daí o que vai acontecendo? Vai criando gerações e gerações. As gerações elas vão que aumentando e, e vai aumentando o número de pessoas de um certo grupo étnico, né? Certas palavras não saem. E eles vão usar da sua identidade étnica para falar: não, nós queremos nossa representação, nós queremos nos representar. E o que vai acontecer? Não, já que é assim, já que nós queremos ser representados, nós queremos agora anexações, queremos que as nossas demandas sejam ouvidas, que as leis mudem para que beneficiem a vontade de quem? De quem? De quem? Da maioria, correto? Então nisso acaba que as pessoas vão aos poucos se acostumando com a presença de pessoas que até então não faziam parte da cultura daquela região, cultura que estava vigente. Isso eu nem falo nem a própria cultura envolvendo a religião, estou falando
a cultura europeia da liberdade, né? Porque sempre foi dito que o europeu ele é que liberal, ele é tolerante, ele é compassivo. Não, você não, nós temos tolerância com você. Nós aceitamos a sua diferença, aceitamos as suas características especiais. E nisso você acaba o que permitindo que grupos que se dizem minorias possam usar disso a seu favor a longo prazo, tá? Porque uma coisa é você ser pacífico, outra coisa é ser pacifista. O europeu hoje é pacifista. O politicamente correto lá é muito forte. O progressismo, até então, que claro, falar de revolução e tudo mais, aí é outro tema, mas os muçulmanos aproveitam dessa fragilidade do europeu para o que? Dominar. Porque aquela coisa choca e mexe com que com as nossas emoções imagens de pessoas, por exemplo, que perdem suas vidas ao atravessar, por exemplo, o mar Mediterrâneo. Quando pessoas, eu monguei aqui, quando pessoas, por exemplo, passam, né, o mar Mediterrâneo para emigrar, para fugir de conflitos, por exemplo, na Síria, na Argélia, não sei se na Argélia tem um conflito, por exemplo, no Egito, na Líbia quando teve a Primavera Árabe, e por exemplo, vocês percebem que com a Primavera Árabe começou a acontecer essas coisas. Engraçado, com a queda do Muammar Gaddafi. No Egito também teve a queda de um. Eu esqueci o nome do sujeito que está lá. Ele, inclusive, ele foi condenado à prisão perpétua ou uma execução pela capital. Você vê que apareceu o ISIS, financiado pelo governo Obama. O governo Obama criou esse monstro do ISIS. Quando era para destabilizar lá o regime do governo sírio, né, de ditadura síria. Esqueci o nome da criatura que ainda tá lá e não caiu, né? O cara que domina a Síria. O país todo foi destruído, né? Milhões de pessoas refugiadas e o desgraçado lá não sai. Mas foi financiado grupos para derrubá-lo, né? As milícias e tal, e teve dedo sim do governo americano na época do que era sob a administração do Obama, Barack Obama. Ou seja, o próprio governo dos Estados Unidos hoje cria um monstro que pode engolir, né? Entre aspas. E aí? Ou seja, claro, meu amigo, que mexe com os seus sentimentos. Você vê meninos e meninas que perdem a vida porque a embarcação naufragou, porque elas caíram na água, aquela cena da criancinha na praia. Ah, mexe com o nosso coração, sim. Mas aí você fica bravo, você fica indignado com as autoridades europeias, que até então até tentavam fazer alguma coisa para tentar segurar esse negócio, o governo da Itália, o governo da Espanha, o governo da Grécia, não. Esses governos são cruéis, né? Deixaram o menininho ali se afogar, mas não ficam indignados com a tirania de políticos da Síria, né? Da Síria, do Iraque, do Irã. Tem agora o conflito da Armênia e do Azerbaijão que eu já comentei, da Primavera Árabe, o que o pessoal do governo da Arábia Saudita faz, manda pagar o cara. Isso é absurdo. Isso aí é cruel e nada é falado. Não é falado nada. Sabe que não é falado nada? Nada vezes nada? Não, você não pode falar. Por quê? Porque é discurso de ódio. Quando você fala de certas coisas
temas sensíveis na internet, tá? Não, não pode falar, porque choca, né? Então a gente já tá vivendo um 1984. Tá vendo aquele filme do O Demolidor, do Sylvester Stallone e do Wesley Snipes da Sandra Bullock. Aquele filme é perfeito, porque tá mostrando o que tá se tornando sociedade. Então a gente vê a, que tá tendo uma invasão islâmica. E você falar disso, você é considerado uma pessoa malvada, uma pessoa cruel, porque você se opõe a esse tipo de domínio, né? Domínio étnico. Por causa desse domínio étnico que guerras são travadas. Porque o outro governante que quer dominar, o que ele fala? Não, mas a população daquele lugar se identifica comigo. Foi assim que o Adolfinho, né? Se bem que não sei se adianta agora falar Adolfinho, do Bigodinho, quis anexar a Áustria, quis anexar a parte da Tchecoslováquia. Olha, falou, não, aquela população alemã. Aquela população ela não é daquele a etnia de lá. Quando, por exemplo, aquela região acho que de Dansk, né, na esqueci o nome da cidade. Aquela população lá que era que fica ali no Mar Báltico, na Polônia. Quando acabou a Segunda Guerra, os soviéticos expulsaram os alemães de lá. Colocou gente deles lá. E aí? Nossa, eu tô bocejando porque eu tô com sono. Tô gravando isso aqui já pilhado de sono. E aí, meu amigo? O que você tem a dizer disso? Pô, a gente tá vendo essa situação. Ah, mas Jean, você está sendo xenofóbico porque o Brasil é um país que tem uma composição étnica muito misturada. Sim, meu amigo, mas acontece que o grupo que vem entrando, ele está o que acontece? Ele está usando a pouca força que tem para intimidar as pessoas e impor a vontade deles. Eles estão colocando lei de Sharia em muitas cidades. Ou seja, se uma mulher andar sem véu, ela é hostilizada. Logo, a mulher que é tão defendida pelas feministas que alegam que ela tem que ter uma liberdade sobre si, ou seja, um homem está oprimindo, e esse homem é um homem que tem uma religião que alega que ela deva ser executada se caso ela tiver comportamentos que eles julgam imoral, que está sendo imoral diante do livro do Alcorão. Gente, eu posso ter o risco de que só por causa desse vídeo que eu posso estar colocando no YouTube, eu tenho meu canal desmonetizado. Não sei se eu vou ter o canal desmonetizado, mas o assunto que eu estou falando aqui, querendo ou não, é um assunto muito grave, tá? Que está acontecendo diante dos nossos olhos, já tem mais de uma década, tá? Tem mais de uma década e nada é falado direito. As pessoas têm medo de falar. Porque elas fazem essas comparações do Brasil. Ah, mas o Brasil não sei o que, o Brasil não sei o que lá. Beleza. Mas o contexto é totalmente outro. Por quê? Porque já houve uma invasão islâmica na Europa, na Península Ibérica. Quando teve lá o Califado de Humínada, acho que Humíada, né? Depois teve o Emirado de Córdoba, o Al-Andalus, alguma coisa assim, tá? Eu não sei de fato a história, né? Teve a história da Reconquista, que é uma história interessante, que era a questão, por exemplo, do Reino das Astúrias e toda aquela coisa, que depois teve o rei da Espanha, e só lá em 1400 e alguma coisa expulsou de vez
os mouros, né, que eram os muçulmanos na Europa, daquela região da Península Ibérica. Então, acontece que de novo eles estão tentando. E agora não tem. Porque, por exemplo, eles acabaram com o reino dos visigodos, né? Lá, eu lembro até do maluco, um candidato a governador maluco aí. Na época eu fiz até uma série de vídeos aí falando dos candidatos a governo do estado. Ah, que eu sou descendente do reino dos visigodos. O reino dos visigodos foi acabado, foi dinamitado, foi arrasado pelos invasores bárbaros do muçulmanos, né? Eles chegaram e meteram a o Emirado lá na Península Ibérica, né? E já era, meu amigo, já era. Acabou os visigodos. O cara falou que era descendente visigodo. Não sei o que aconteceu com os visigodos. Que eu saiba, os muçulmanos acabaram com todos eles, né? É o que é o que aconteceu, né? Então foram mais de 700 anos de domínio muçulmano na Península Ibérica. Só não foi maior domínio porque lá o Reino Franco não, ele meio que impedia, né? O Reino Franco impedia. E aí? Vocês acham que agora tem um Reino Franco? Porque o representante dos atuais francos, né? É uma pessoa que não tem pulso firme de nada. É o que o Emmanuel Macron. Ó, foi só o Emmanuel Macron falar um pouco mais firme com esse grupo, né? Que começou a ter ameaças e ataques. A própria cidade de Nícia, 4 anos atrás, teve um atentado usando um caminhão. Ou seja, não basta eles usarem armas e bombas, eles usam objetos para ceifar o maior número de vítimas possíveis. E aí, o que faremos? Faremos nada, né? Ficaremos quietos? Ah, mas o Charlie Hebdo cavou falta. Mais um cara cavou falta. Eu tô pegando linguajar aí de sátira de um opositor nosso. Mas o Charlie Hebdo, olha pra você ver a diferença. O Charlie Hebdo, ele fez uma sátira aos muçulmanos, né, ao profeta Maomé, que ele é a dita figura, né, do profeta. Inclusive eles consideram Jesus um profeta, né, não um Messias, né, como nós cristãos consideramos. Os caras lá fizeram algo, fizeram uma sátira a Allah. Quando a gente vê progressista tirando sarro de Jesus, colocando crucifixo, você sabe aonde, falando que Jesus era transexual, falando inúmeros absurdos, vilipendiando a fé cristã. O que que a gente faz? O que que a gente dá para fazer? Reclamar, encher o saco. Que é a única coisa que a gente pode fazer é encher o saco. A gente não pode fazer mais nada a não ser protestar. Protestar e reclamar do que, ó, pô, quando falo de cristofobia, não, isso é exagero, porque os cristãos têm a maioria populacional. Nas Américas, sim. Na Europa já nem tanto. Na Europa já tem o quê? Ateísmo. Não, ninguém tem religião. Na Holanda mesmo, a maioria da população ela não tem religião. Em primeiro lugar, pessoas sem religião. Em segundo lugar, que vem acho que é o catolicismo. Depois vem o islamismo. Ou seja, a maioria da boa parte da população holandesa não tem religião alguma. E muitos podem ser que nem aquele pessoal da TEA que
tira sarro, é contra é, os, 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 os cristãos, entra com ações e tudo mais. E, e aí, essa mesma coragem para falar de muçulmano, que se você fizer algo, eles ditam coisas como, por exemplo, ó, vai pegar você. E eles, quando eles falam que vai acontecer algo assim, eles cumprem. Porque o Emmanuel Macron, eu peguei um bloco de 12 horas por causa do Emmanuel Macron. Será que eu vou receber alguma punição no YouTube? Acredito que sim. Eu não sei se o jogo ele vai camuflar um pouco essa questão, né? Que aí o YouTube, o algoritmo do YouTube pode me punir. Mas, mas que acontece que o cristão ele tem a atitude de reclamar, mas ele não vai fazer que nem esses caras que você sabe o que? Agora um muçulmano não. O muçulmano ele vai atrás, como eles fizeram com a pessoa do Charlie Hebdo, como fizeram acho que é Moulin Rouge, né, alguma coisa assim lá em Paris. Eles entraram e abriram fogo, cara. Ou isso aí é uma religião da paz? Eu acredito que não, porque eu não tô vendo cristão forjando atentado à bomba. Eu não tô vendo isso. Pode ter algum outro maluco que pode pegar uma arma de fogo e sair atirando. Que nem aconteceu na Nova Zelândia. Aquilo que aconteceu na Nova Zelândia eu rechaço veementemente. Acho que numa mesquita em Wellington, capital da Nova Zelândia. Aí realmente a gente não pode o quê? Ser como o nosso inimigo, pô. A gente não pode, se eles se valem, se um tal grupo de inimigos se valem de atitudes lamentáveis e bárbaras, nós não somos bárbaros. Pelo contrário, a gente manteve a nossa cultura e a nossa influência política e religiosa e cultural para que impedir o que? A barbárie. Porque o cristão tem a coisa do perdão. Agora, o muçulmano é a questão da punição, do medo, da dor. Ixi, eu já achei que meu celular tinha ido pro pau. Deu um grosope aqui. Eu, hein? Ah, desconectado. Internet às vezes ela não funciona corretamente. Então, acontece que, ó, lá é o seguinte, se você fizer tal coisa, você vai ser castigado. Então você vê que é assim que eles agem. Se você vacilar, você não vai ter um padre para absolver você dos seus pecados. Te falar, não peques mais, meu filho. Não, meu amigo, para eles é o quê? Chibatada. Chibatada, pedrada, uma coisinha em volta do teu pescoço, que nem acontece no Irã, com pessoas que são malacóis hebraico, né? Que eu não posso falar nenhum nome. E o YouTube é uma coisa muito lamentável que é uma patrulha de palavras que você não pode falar. Isso é uma coisa assim bastante ridícula, sabe? Você vê que a liberdade de expressão só vale para alguns lados. Então, por exemplo, não existe cristofobia, mas islamofobia existe. E eu vou ser considerado islamofóbico porque eu tô falando de coisas que não vai agradar uma comunidade muçulmana, mas é o que está acontecendo. O que falta acontecer para aqui no Brasil acontecer esse tipo de coisa? Aqui no Brasil é mais difícil eles crescerem. Talvez daqui a alguns anos a gente já veja essas coisas acontecendo no Brasil. Eu não duvido.
Eles, por exemplo, querem pressionar, fazer pressão. Parece que já tem até aquela senhora que fez até podcast com o Autêntico, a Déa Fernandes. Ela já sofre certas censuras por falar dessa gente. Por quê? Porque eles fazem certas perseguições em outros lugares do mundo. Fazem por coisas lamentáveis, pô, e a gente não pode falar nada. Por exemplo, olha o que está acontecendo com Boko Haram na Nigéria. O Al-Shabaab, o que ele está fazendo no norte de Moçambique. Eu trouxe um amigo, o Paul Osiris, lá de Moçambique. Queria trazer ele de novo no canal para bater um papo legal com a gente. Pô, o país dele está sofrendo isso. É um país que fala o mesmo idioma que a gente. Então é uma coisa assim, poxa, vamos tomar cuidado. Ninguém que está querendo impor que eles sejam impedidos de professar sua fé, de acreditar no Deus deles, né, que é lá. Não, meu amigo, a gente só não quer que quando vocês têm um certo poder, vocês usam o poder de coação. Porque é muito ser muçulmano em país de maioria cristã é ok. Agora vai ser cristão num país muçulmano que tem até a questão de você ser um cidadão de segunda classe. Então é complicado. Então são dois pesos e duas medidas. Porque onde eles são maioria, eles usam o poder de opressão. Quando eles são minorias, eles usam o poder de vitimização. Então é uma coisa assim, poxa, o que a gente vai fazer? A gente vê que na Europa a coisa já está perigando virar uma coisa pior. Na Europa, meu amigo, entendo, a Europa já era. A Europa já caiu. O que o califado de Omida não conseguiu lá em 700, que era dominar mais, o Emmanuel Macron está deixando. Que o Carlos Magno, o Império Carolíngio, impediu, falou: não, aqui vocês não passam. Foi um freio. O cara tá deixando o Emmanuel Macron com esse discurso morno. Não, mas veja bem, não é assim. A gente tem que ter tolerância, porque a gente é da paz. O cara não tem um chanfre, ó, meu amigo, ó, seguinte, no teu país é a tua lei, no meu país é a minha lei. Isso não é xenofobia. Fala, não, e a gente está aqui e você que se adapte às nossas regras, né? É uma coisa tão simples. Mas você falar nisso, nossa, o mundo cai. O mundo cai porque você é homofóbico. E aí? Pode falar que você é homofóbico, que nem diz falava o Nando Moura, você é homofóbico. Você é homofóbico, né? Não pode falar. Aí fica o que? Uma espiral do silêncio. Você vê o certo grupo aí fazendo essas ditas coisas e você tem que ficar calado e não questionar. Você nunca vai questionar. Poxa, o que você vai fazer? Simplesmente, simplesmente a gente está vendo a situação acontecer aos nossos olhos, tá? A situação está acontecendo aos nossos olhos e não podemos fazer nada. Não podemos nem falar, porque as plataformas elas vão nos censurar.
Mas a gente tem que falar, alguém tem que falar. É aquela coisa. Se a gente não puder falar, meu amigo, já era. Já era. E aí, vai ser tarde demais. E o que a gente vai fazer? Eu não quero pagar pra ver. Melhor alertar agora do que nunca, tá? Então eu já tô quase terminando aqui, né? É uma coisa assim complicadíssima, tá? Que realmente não agrada a todos falar sobre esses assuntos mais espinhosos, mas você vê que na Europa a coisa tá ficando feia e pode ficar feia no Brasil. Porque o Brasil já tem muito problema, agora radicalismo importado. Que o problema do Brasil é o quê? Que o Brasil entra qualquer um. Ou você acha que não pode ter entrado infiltrado, por exemplo, como refugiado venezuelano? E aí? Vai saber o que esses caras não estão agindo aqui dentro do Brasil nas sombras? Você não sabe. Não é questão de ser islamofóbico ou não. É questão de apontar, ó, tá errado nisso, tem erros nessa religião, mas se quem quiser seguir, que siga, porque a lei, a Constituição garante que essa pessoa siga essa fé, professe essa fé, e ela tem que ter liberdade de professar a fé dela, mas desde que ela também respeite a fé dos das outras pessoas que têm outro líder a seguir, outro Messias a seguir. Se eles seguem o profeta Maomé, tudo bem, nós seguimos nosso Messias Jesus Cristo. Queremos que ter assegurado a nossa segurança de ser cristão, que não vai explodir algo perto de nós para nos vitimar. É basicamente isso. Basicamente isso. Então, gente, eu vou ficando por aqui, né? O vídeo e vídeo barra podcast. Eu acredito que vai dar alguma vai dar algo a falar. Eu tenho certeza disso, mas é a minha voz. Então eu vou ficando por aqui. Adeus.